Se eu enxerguei mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. E você está sentado sobre os ombros de gigantes? Antes de responder, saiba que a frase é normalmente entendida como a ideia de que se Newton foi capaz de desvendar alguns mistérios sobre o universo, isso também se deve ao fato de ele ter trabalhado à luz das descobertas realizadas por outros cientistas de sua época e mesmo antes dele. Todavia, alguns historiadores veem também uma outra explicação para essa frase, algo bem mais sarcástico. Você sabe qual é? Daqui a pouco voltamos nessa história. Mas pense agora, se neste sentido, em qualquer aspecto da sua vida, você também está sentado sobre os ombros de gigantes. Esta é uma perspectiva que você deveria se dar para pensar sobre a sua vida e o que você está fazendo. E as 9 lições que vêm por aí do grande cientista pode ajudá-lo muito com isso. Agora, vale dizer que Sir Isaac Newton foi um físico, astrônomo, matemático, alquimista, inventor e filósofo natural inglês. Considerado um dos cientistas mais influentes da história. Para alguns, ele é mesmo o maior, rivalizando com Einstein e tantos outros. Ele é mais conhecido como o cientista que primeiro identificou os efeitos da gravidade. Certamente você já viu alguma tirinha, desenho ou ilustração de um cientista que é atingido por uma maçã na cabeça. A anedota vem de uma famosa história contada por ele ao final da sua vida. Newton conta que estava sentado sob uma macieira, na casa de sua família, e uma maçã, caindo, o levou a pensar sobre a gravidade. É provavelmente a história mais famosa da ciência. Ela foi recontada por outras pessoas que conheciam o cientista, e até mesmo por sua sobrinha, Catherine, que cuidou dele em seus últimos anos. Independente de onde caiu a maçã, fruta que está lá no Jardim do Éden, na cabeça de Newton e nas poderosas inovações do saudoso Steve Jobs, as descobertas de Newton o colocam como um cientista à frente de seu tempo. O livro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, de 1687, é talvez o maior livro científico já escrito. Reparem, superleitores, que estamos falando de um livro escrito no século XVII. O livro levou 2 anos para ser concluído. É a síntese completa de mais de 20 anos de pensamento. Nele se encontram a teoria do cálculo, as 3 leis do movimento e um relato da sua teoria da gravitação universal. Newton se permitiu pensar além do que estava escrito, do que estava definido até ele. Não por menos, acreditava que teologia e matemática faziam parte de um projeto para descobrir um único sistema do mundo. Uma forma de pensar muito autêntica. Eu sou Alisson e agora vamos às 9 lições de Isaac Newton e que elas também te inspirem a procurar coisas novas, melhores e mais significativas. Deixe o seu like, isso ajuda muito o vídeo, e inscreva-se no canal. Ao final, a hipótese sarcástica sobre a poderosa citação do cientista que abriu este vídeo. 1. Platão é meu amigo. Aristóteles é meu amigo, mas meu maior amigo é a verdade. Lembre-se de ver o mundo sobre os ombros de gigantes. Coloque nos comentários os gigantes que você já escolheu. 2. Explicar toda a natureza é uma tarefa muito difícil para qualquer homem ou mesmo para qualquer época. É muito melhor fazer um pouco com certeza e deixar o resto para os outros que vierem depois de você, do que explicar todas as coisas por conjecturas, sem ter certeza de nada. Já pensou em qual é esse pouco que cabe a você?
3. Eu mantenho o assunto constantemente diante de mim e espero até que as primeiras auroras se abram lentamente, aos poucos, em uma luz plena e clara. As coisas realmente importantes precisam de tempo e reflexão. Apesar do mundo contemporâneo, você precisa desenvolver um estilo de vida que detenha habilidades como a paciência e foco. Vamos voltar ao tema ao final do vídeo. 4. Não sei o que posso parecer para o mundo, mas para mim mesmo pareço ter sido apenas como um menino brincando à beira-mar, divertindo-me de vez em quando encontrando uma pedra mais lisa ou uma concha mais bonita do que o normal, enquanto o grande oceano da verdade estava todo desconhecido diante de mim. Sem dúvida, existe diante de cada um de nós um oceano de possibilidades. Uma natureza magnífica e inúmeros mistérios para serem contemplados. Mas é preciso ter a viva capacidade de perceber isso e se deliciar e se aventurar. Não desperdice nenhum de seus dias com bobagens. No mínimo, você deveria se sentar sob a sombra de uma macieira e ver o que acontece. 5. Mas os erros não estão na arte, mas nos artífices. Culpar as coisas não adianta muito. Precisamos ter consciência de nossas falhas e, a partir disso, procurar ser uma pessoa melhor do que éramos ontem. 6. O que há em lugares vazios de matéria? E de onde é que o Sol e os planetas gravitam um em direção ao outro, sem matéria densa entre eles? E de onde surge toda essa ordem e beleza que vemos no mundo? Para que servem os cometas? E de onde é que os planetas se movem, todos da mesma maneira, nas esferas concêntricas, enquanto os cometas se movem de todas as maneiras nas esferas muito excêntricas? E o que impede as estrelas fixas de caírem umas sobre as outras? Caro superleitor, veja novamente essas perguntas. São de alguém no século XVII. É bom repetir. Quais são as grandes indagações que você se propõe? A vida deve ser mais do que correria, redes sociais e os inúmeros contratempos. Vale, mais uma vez, a citação de Tolstói. Em nome de Deus, pare um momento. Pare seu trabalho. Olhe ao seu redor. Lição 7. A verdade sempre deve ser encontrada na simplicidade e não na multiplicidade e confusão das coisas. Mas o mundo de hoje é caótico. Talvez você esteja pensando. As coisas acontecem rápido demais. São inúmeras informações para processar. O movimento das coisas nos leva a ser multitarefa. De fato, isso acontece hoje, como nunca antes. Todavia, esse é um caminho de mediocridade, um caminho sem realizações daquilo que realmente importa. Esta confusão de coisas favorece apenas aos maus hábitos. Se você não fizer nada a respeito, nada vai acontecer. Você tende a cada vez mais ser engolido pelo turbilhão das coisas. Ainda como ensina Newton, todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja compelido a mudar esse estado por forças impressas sobre ele. Caso você queira mudar o estado atual de coisas e encontrar uma vida mais cheia de significado, dominando bons hábitos, clique aqui ou no primeiro link da descrição. Assista a nossa aula, que explica como ter um estilo de vida dos verdadeiros filósofos. Não tenho a menor dúvida de que você vai se surpreender.
Agora, voltemos à frase inicial. Se eu enxerguei mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Alguns historiadores relatam que Robert Hooke, cientista destinatário da carta, começou a discordar de várias teorias de Newton. Hooke era bastante baixo em altura, e a frase, assim, seria uma cutucada no cientista. Certamente, ele também não foi um dos gigantes cientistas que contribuíram para que Newton enxergasse mais longe. A despeito dessa possibilidade de interpretação, vale dizer que Newton teve suas contendas e mesmo perseguiu outros cientistas. Com o avanço da idade, passou a ter uma certa obsessão por reputação e frequentemente se envolvia em outros problemas. Certamente, a vida de cada um de nós, a seu modo, se fosse passada a limpo, revelaria muito de nossas falhas, vícios e acontecimentos que nos envergonhariam. Não podemos parar nessas coisas. Devemos lutar contra elas e, sem dúvida, encontrar significado para a nossa vida para além delas. Coloca nos comentários a lição que mais gostou. Compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima!